Hoje a gente teve uma discussão muito legal na live que eu resolvi transformar em vídeo, porque eu acho que a gente pode conseguir alguns desdobramentos num pensamento um pouco mais calmo, mais racional, que os vídeos eles acabam nos proporcionando. Que é basicamente, repatriar jogadores faz sentido ou não faz? E eu entendo o torcedor do Atlético estar traumatizado depois de 2024 ao ver pilares de anos vencedores, ídolos do clube voltando e não conseguindo dar uma resposta, quanto pelo contrário, sendo personagens de um rebaixamento que acabou sendo um rebaixamento muito dolorido para o nosso Furacão. Então, o que eu tento trazer é um lado um pouquinho mais racional de uma discussão, de um debate que por muito tempo foi muito passional. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que ele precisa ficar no lado da racionalidade. O que o Pablo não conseguiu entregar em 24, o que o Thiago não conseguiu entregar em 24, mesmo não tendo saído, mas era uma referência ali, as confusões que o Nicão aprontou em 2024 e até a inconstância do próprio Fernandinho em 2024, acho que fizeram o torcedor do Atlético ter uma resistência maior a esse retorno. Mas se a gente for buscar um contraponto óbvio na história do Atlético, você vai entender como o retorno do Cirino foi excelente. Levantou taças, ajudou muito o Atlético. O retorno do Márcio Azevedo foi excelente, sabe? O próprio Pablo é um jogador muito importante, tanto em 2022 quanto em 2023, com números de participações em gols altíssimas. E o torcedor do Atlético, ele quer retorno. Vai falar que o torcedor do Atlético, ele não quer o retorno do Renan Lodge? Vai falar que o torcedor do Atlético não quer o retorno do Hernani? Vai falar que o torcedor do Atlético não quer o retorno do Vitor Bueno? O torcedor do Atlético quer o retorno dos caras que estão em alta. Só que eu acho que a gente precisa entender muito bem qual é o perfil de jogador que o Atlético pode trazer novamente. Porque é muito bonito hoje falar sobre Renan Lodge, falar sobre Rafael Veiga, falar sobre o Everton. Mas esses caras, eles foram, querendo ou não, catapultados esportivamente pelo Clube Atlético Paranaense. O Atlético foi uma vitrine tão significativa para eles que eles saem de um mundo que o Atlético pode tentar repatriar esses jogadores pela questão financeira. O Atlético não consegue repatriar os melhores jogadores que passaram por aqui, que aí sim seriam certezas. Imagina a gente poder trazer um Léo Pereira de volta, um Vitor Roque de volta, um Bruno Guimarães de volta, seria incrível. Isso, obviamente, falando de uma primeira prateleira, mas uma segunda prateleira de Veiga, de Lodge, de Léo, de Everton, também é muito acima da realidade financeira do Atlético. Então, quando a gente fala de retornos, a gente vai para uma outra prateleira, que é uma prateleira que aí a gente pode falar de jogadores que até viveram o auge em outros clubes, como eu acredito, por exemplo, que foi o caso do Manuel, um jogador muito vencedor e muito competitivo pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, enfim. Mas, cara, chega no momento de queda técnica. A gente quer um jogador que chega no momento de queda técnica no Atlético. Eu não quero. Com passagem pelo Atlético ou não passando pelo Atlético. E aí que eu acho que entra a racionalidade. A passagem desses caras pelo Atlético não pode ser o argumento principal, não podem ser o argumento primordial para esses caras serem opções para o Furacão. Se o Manuel tivesse jogando bem, se o Manuel tivesse entregando o futebol que ele pode entregar, aí não seria sobre o Manuel que passou pelo Atlético, seria sobre o Manuel do Fluminense. O Atlético não quer o Renan Lodge porque ele passou pelo Atlético, mesmo tendo uma relação com a torcida. O Atlético é o Renan Lodge porque ele é muito bom. O Atlético é o Hernani porque ele é bom e pode contribuir. Então, no final das contas, entre retornos ou não, eu acho que o principal critério, pelo menos para mim, ele é muito claro. Pode ajudar, pode contribuir, pode ser importante, pode ser decisivo. E se a resposta for não, aí não vai ter jeito. Se a resposta for não, aí não tem nem que ter conversa. Não tem nem que ter diálogo. Eu, por exemplo, eu não traria o Vitor Bueno de volta. Eu não que o Vitor Bueno não seja bom, mas eu não vejo encaixe. E acho que existe muita memória afetiva em um jogador que, por exemplo, não está desempenhando no futebol japonês. Se um cara que não está desempenhando, não está sendo utilizado, não está sendo visto no futebol japonês,
da maneira que eu acredito que o jogador que o Atlético ele tem ali como principal representante. Esse cara, porra, na minha visão, pelo menos, no meu aspecto, pelo menos, eu acho que esse cara, ele pô, não faz sentido voltar agora. O Hernani é diferente. Tá numa liga grande. O Hernani pra mim é o jogador que eu mais gostaria de ter de volta e que eu acho mais possível que o Atlético repatriasse, tá? O Hernani tá numa liga grande. O Hernani, querendo ou não, vem de temporadas de uma média de jogo maneira. Fica muito claro que a mudança de treinador influenciou muito a menor utilização do Hernani. Fica muito claro que, pô, o Hernani ele ainda tem lenha pra queimar em vários atributos, ainda tem uma boa idade. É um jogador que eu acho que tem um encaixe muito claro com o time do Atlético. Então os critérios, eles não são, o Hernani passou por aqui. É um jogador conhecido do clube, é um jogador conhecido da torcida, mas o critério é o quanto o Hernani pode impactar. E o Hernani faz sentido financeiramente pro clube? Eu acho que o Hernani tá no limite. É um jogador que pode ser muito caro, mas tá no limite. Então, assim, é doido pensar nesse tipo de situação, sabe? É doido pensar nesse tipo de cenário, porque, volto a dizer, mexe no emocional do time, mexe no emocional do torcedor, mexe no emocional da própria diretoria, que já vivenciou muita coisa com o cara. Mas é pra deixar as lembranças de lado e ver se esse cara ele faz sentido como jogador. Então, o Atlético não vai ter muitas movimentações de mercado. A gente fala de 7, 8 no máximo. O Atlético vai manter uma base, pelo menos num primeiro momento. Então, para você manter uma base no primeiro momento, você precisa ser ainda mais criterioso para os poucos jogadores que o Atlético vai trazer. Você precisa ser ainda mais criterioso para os nomes que o Atlético, assim, precisa acertar. Por exemplo, vamos lá, Manuel ou Dantas? Cara, não tem comparação. Dantas em alta, crescendo, podendo trazer retorno financeiro para a equipe. Não tem comparação, velho. Não tem comparação. Ah, mas o Manuel já passou por aqui, foi muito bem. Ótimo. Abraço. O que ele fez aqui nunca vai ser esquecido. Mas a gente precisa olhar pra frente. E a gente precisa ser assertivo pra caralho nesse mercado. Então, eu acho que é um papo interessante, assim. Eu acho que a gente não pode ter uma resistência de jogadores que pô, podem voltar e podem ajudar e podem agregar o Clube Atlético Paranaense. Acho que essa resistência, ela também, de certa maneira, se torna irracional. Mas a gente também não pode usar isso como argumento principal pra se basear se o jogador deve ou não vestir a camisa do Atlético. Tem muito critério na frente que eu pelo menos, acabo considerando mais importante. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Era.